Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que soa super técnico, sabe? Mas que, na verdade, é a linguagem que o Estado usa para falar com a gente todos os dias, o ato administrativo. Exatamente. É a gramática por trás de quase tudo, né? Da licença para um food truck funcionar na praça, da multa que chega em casa. Até a nomeação de um ministro. Exato. É o poder do governo em ação num pedaço de papel ou, hoje em dia, num clique no sistema. E para essa nossa análise, temos em mãos um material de estudo bem denso sobre direito administrativo brasileiro. A nossa missão aqui é meio que traduzir esse juridiquês. Sim, descompactar isso. Vamos tentar entender não só o que é um ato administrativo, mas por que ele tem tantos, digamos, superpoderes, como eles se organizam e, o mais importante para o cidadão, né, como a gente pode se defender ou como eles podem ser desfeitos. É um desafio e tanto. O objetivo é sair daqui entendendo a mecânica do poder público para além do noticiário. Vamos começar pela base de tudo, então. Ótimo. O material começa com uma definição clássica de Hélio Lopes Meireles, que fala em manifestação unilateral de vontade da administração pública. A palavra que me salta aos olhos aqui é unilateral. Sim, Quer dizer que o governo decide e pronto, não tem conversa. em essência, é isso. Unilateral significa que a vontade de uma só parte, a administração, já é suficiente para criar uma obrigação para o outro, para o cidadão. Ah, então não é como um contrato onde os dois lados têm que concordar. Exatamente. Não é uma negociação. É uma declaração de poder que cria, modifica ou extingue um direito. E é isso que diferencia esse ato de uma lei, que é geral para todo mundo, ou da sentença de um juiz, que resolve um conflito. O ato administrativo é o governo agindo direto na sua vida. Certo. Mas, lendo o material, ficou claro para mim que nem tudo que um órgão público faz se encaixa nessa definição tão poderosa. Existe uma distinção importante, né? Entre atos da administração e o ato administrativo mesmo. Exatamente. Pensa em atos da administração como um grande guarda-chuva. É tudo que o governo faz. Tudo. Dentro desse universo tem várias coisas. Por exemplo, quando o Ministério da Saúde aluga um prédio para instalar um posto de vacinação, ele está agindo quase como uma empresa privada. É um aluguel comum. É um aluguel. É um ato regido por regras de direito privado. O ato administrativo, com aqueles superpoderes que você falou, é uma categoria especial dentro disso tudo. E o material também fala dos atos materiais. Cita o exemplo de um trator demolindo um prédio. A demolição em si não é o ato administrativo. Não. E essa é uma distinção sutil, mas muito importante. O ato material é a execução pura e simples. É o barulho, a poeira, a parede caindo. A ação física. Isso. O ato administrativo foi a ordem para demolir, a decisão que autorizou aquela ação. O ato administrativo é a mente. O ato material é o braço. Entendi. E ainda tem os fatos administrativos. São eventos que geram consequências sem uma vontade. O exemplo clássico é a morte de um servidor. Ninguém decidiu abrir a vaga, mas a morte, um fato, gera o efeito jurídico de deixar o cargo vago. Isso faz sentido. Agora, uma coisa que o material levanta me deixou intrigada. O silêncio. Se um cidadão pede uma licença para construir e a prefeitura, sei lá, fica em silêncio por meses, esse silêncio significa alguma coisa? É um sim, um não? Olha, o que é fascinante e muitas vezes frustrante é que a regra geral é que o silêncio da administração não significa absolutamente nada. 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 Não é um ato. Não é sim nem não. Juridicamente, é um vácuo. É uma omissão do Estado. Então a pessoa fica num limbo, esperando uma resposta que nunca vem e legalmente não pode presumir nada. Isso parece um beco sem saída. É um beco sem saída na maioria das vezes. A única exceção é quando uma lei específica diz o contrário. Algumas leis, para estimular a eficiência, falam: depois de 90 dias, o silêncio significa aprovação. Ah, aí sim. Só nesses casos, o silêncio ganha voz. Sem essa previsão expressa na lei, o silêncio é só inércia. Entendi. Bem, vamos entrar na parte que o material chama de atributos. Eu gostei da minha analogia dos superpoderes porque eles realmente colocam o Estado num patamar diferente do nosso. É uma ótima analogia, porque eles definem a força desses atos.
O primeiro, e talvez o mais impactante, é a presunção de legitimidade e veracidade. Basicamente, todo ato administrativo já nasce com um selo de confiável. Presume-se que ele é legal. Exato. Acredita-se que ele é legal e que os fatos que ele narra são verdadeiros, até que alguém prove o contrário. E a implicação prática disso é um pouco assustadora. O material diz que isso inverte o ônus da prova. Inverte. Quer dizer que se eu recebo uma multa de trânsito, mas tenho certeza que eu estava no limite da velocidade, a palavra do agente de trânsito vale mais que a minha. Por padrão. Eu que tenho que correr atrás para provar que o Estado está errado. O que o material aponta é a imperatividade. Sim. Isso significa que a administração pode impor obrigações ao cidadão sem pedir a concordância dele. É uma imposição de cima para baixo. Vertical. O exemplo da multa serve aqui também. Ninguém te liga perguntando se você concorda em ser multada. A obrigação de pagar é criada unilateralmente. Entendo a lógica para o Estado, mas a linha entre imperatividade e autoritarismo pode parecer bem tênue, né? O que impede um abuso? A lei. Esse poder não é ilimitado. A obrigação tem que estar prevista em lei. Isso nos leva ao quarto atributo, a tipicidade. Mas antes, tem o terceiro, que é talvez o mais polêmico, a autoexecutoriedade. Esse me chamou a atenção. A capacidade da administração de executar as próprias decisões, usando a força se precisar, sem uma ordem de um juiz. Isso parece perigoso. É um poder drástico, sem dúvida, e por isso não se aplica a todos os atos. Ele se justifica em situações de urgência ou quando a lei autoriza. O exemplo do nosso material é perfeito. Da construção ilegal. Isso. Um fiscal ambiental encontra uma obra clandestina devastando o manancial. Se ele precisasse ir na justiça, esperar meses por uma liminar, Já era. a área já estaria destruída. A autoexecutoriedade permite que ele interdite e determine a demolição ali, na hora, para proteger um bem maior. Faz sentido nesse caso de urgência, mas imagino que isso gere muita briga na justiça depois. Muitas. O cidadão pode sempre recorrer ao judiciário, mas o ponto é, a ação acontece primeiro, o controle vem depois. E finalmente, como um freio para tudo isso, temos o quarto atributo, a tipicidade. Que você mencionou como sendo o contrapeso. Exatamente. A tipicidade é uma garantia para o cidadão. Ela diz que a administração não pode sair inventando atos. Cada ato, com seus efeitos, tem que corresponder a um modelo já previsto na lei. Como um tipo penal? Isso, como um tipo penal. O governo não pode criar uma taxa de respiração do nada. Isso impede a arbitrariedade. Então esses atos vêm com superpoderes, mas nem todos são iguais. Como a gente consegue diferenciar um ato que é quase um carimbo automático de outro em que o gestor pode de fato ter uma opinião? Excelente pergunta. E ela nos leva para a principal classificação dos atos, a diferença entre ato vinculado e ato discricionário. Ok. Ato vinculado é exatamente esse carimbo automático que você falou. A lei define todos os requisitos e a única consequência. Se a pessoa preenche A, B e C, o gestor é obrigado a conceder D. Não tem espaço para opinião. Como no exemplo da aposentadoria do servidor. Se ele tem a idade, o tempo de contribuição, tudo certinho, o chefe dele não pode dizer, acho que você deveria ficar mais um pouco. Precisamente. Agora, o ato discricionário é o oposto. A lei dá ao gestor uma margem de liberdade para avaliar o que é mais conveniente e oportuno. O tal do mérito administrativo. Isso. O exemplo do bar que quer botar mesas na calçada é clássico. O dono pode ter preenchido todos os formulários, tudo certo. Mas a prefeitura pode olhar e decidir, olha, nesta rua estreita, com muito pedestre, perto de um hospital, as mesas vão atrapalhar. Pedido negado. E é aí que mora o perigo da arbitrariedade, não? Como saber se a decisão foi técnica ou pessoal? Exato. É uma zona cinzenta. O judiciário, em geral, não pode substituir a decisão do gestor, mas ele pode controlar os limites, verificar se a decisão foi razoável, proporcional, sabe? Entendi. Essa distinção é fundamental. Agora, o material entra numa parte que me pareceu um quebra-cabeça. A formação da vontade do Estado. Fala em atos simples, complexos e compostos, confesso que a diferença não ficou tão clara. É uma confusão comum. Mas a lógica fica mais clara se a gente pensar em quantas vontades são necessárias para o ato nascer. O ato simples é fácil. Uma vontade, um órgão.
um secretário emitindo uma portaria. Fim. Certo. Um órgão, uma decisão. E o complexo? No ato complexo, a gente precisa da fusão de vontades de órgãos diferentes e independentes para formar um único ato. O ato só existe quando a última vontade se manifesta. Ah, O exemplo da aposentadoria que o STF analisa é o melhor. O órgão onde o servidor trabalha, uma universidade, por exemplo, aprova a aposentadoria. Mas esse ato ainda não está completo. falta alguma coisa. Falta. Ele só se torna perfeito depois que o Tribunal de Contas da União, um órgão totalmente diferente, analisa e registra essa aposentadoria. São duas vontades que se somam para criar um ato só. Entendi a fusão. E o composto? O que o diferencia disso? No ato composto, a dinâmica é outra. É de hierarquia ou de controle, não de fusão. A gente tem um ato principal já completo, mas que para produzir efeitos precisa de um segundo ato acessório que o aprova. Tipo um carimbo final. Exatamente. Pensa num parecer técnico de uma agência. O parecer está pronto, é o ato principal. Mas ele só passa a valer depois que o diretor da agência dá o seu de acordo. O segundo ato não cria o primeiro, ele só libera os efeitos. A analogia do carimbo ajuda muito. Então esses atos poderosos são criados, mas não são para sempre. O que acontece quando a administração percebe que errou ou simplesmente muda de ideia? Aí a gente entra nos mecanismos de desfazimento. O material destaca 3, e a diferença está no motivo e nas consequências. O primeiro é a anulação. A anulação soa como algo bem drástico. E é. O motivo da anulação é sempre uma ilegalidade. O ato nasceu com um vício, uma falha, e tanto a própria administração, no seu poder de autocorreção, quanto o judiciário podem anular. E o efeito disso? O efeito é retroativo. É o que os juristas chamam de ex tunc. A anulação apaga o ato desde o início, como se ele nunca tivesse existido. Ok. Ilegalidade é igual à anulação. O segundo é a revogação. Qual a diferença? A diferença é total. Na revogação, o ato é perfeitamente legal, não tem vício nenhum. O problema é que ele deixou de ser conveniente ou oportuno. A situação mudou. Exato. A prioridade do governo é outra. E nesse caso, um juiz não pode se meter, né? Ele não pode dizer qual política pública é mais conveniente. Faz sentido. Então, só a própria administração pode revogar. E por isso, os efeitos são ex nunc, valem só dali para frente. O que já aconteceu está respeitado. E, um ponto-chave, só se pode revogar atos discricionários. Claro, onde havia a escolha. E o terceiro, a cassação. A cassação é diferente de novo. O problema não está no ato, nem no governo. Está no beneficiário do ato. Ele descumpriu uma condição para continuar com aquele direito. Ah, como o exemplo do restaurante que perde a licença por não seguir as normas de higiene? Perfeito. A licença era válida, mas o comportamento do dono tornou sua manutenção impossível. Entendi. É como se a pessoa perdesse o direito que foi dado. Mas e para pequenos erros, um erro de digitação, uma formalidade que faltou? Precisa anular tudo? Felizmente não. Para isso existe a convalidação. É o ato de consertar um vício que seja sanável, corrigível. Como um defeito de competência. Quando a pessoa errada assinou, mas a autoridade correta pode ir lá e ratificar, sabe? Então, em vez de demolir o prédio da burocracia, você pode só consertar uma rachadura. Exatamente. Desde que esse conserto não prejudique ninguém, é o caminho da eficiência. Uau! Então, recapitulando. O ato administrativo é essa ferramenta poderosa que permite ao governo agir com uma presunção de que está agindo certo e com a força para fazer valer suas decisões. Mas esse poder todo é cercado de limites, né? Muitos limites. A lei, os requisitos de formação e, finalmente, a possibilidade de ser desfeito quando se mostra ilegal ou, simplesmente, indesejável. É exatamente esse o equilíbrio. Um equilíbrio tenso, mas essencial numa democracia. Dar ao Estado agilidade para governar, mas, ao mesmo tempo, criar mecanismos de controle para proteger o cidadão de decisões arbitrárias. Os atributos dão o poder, as regras de desfazimento dão o controle. Para fechar, o material menciona de passagem algo que me pareceu muito relevante hoje em dia. A teoria dos motivos determinantes. Ah, sim. É uma teoria elegantíssima. Ela diz o seguinte: mesmo num ato discricionário,
onde o gestor tem liberdade de escolha e, em tese, não precisaria dar grandes explicações, Sim. se ele escolhe justificar sua decisão apontando os motivos A, B e C, ele fica amarrado a esses motivos. A validade do ato passa a depender da verdade e da legalidade daqueles motivos que ele declarou. Nossa, que interessante. Se ele diz que negou a licença por causa do trânsito e depois se prova que não havia problema de trânsito. O ato se torna ilegal e pode ser anulado. Isso é fascinante, porque nos leva a uma questão para refletir. Numa era que exige cada vez mais transparência, em que cada decisão é escrutinada, essa teoria não acaba na prática empurrando a administração a sempre ter que justificar muito bem suas escolhas? Será que estamos caminhando para um futuro onde a liberdade do gestor é cada vez menor em favor de uma prestação de contas cada vez maior?